E aí, pessoal, tudo certo? Olha, pode parecer que ler um livro é uma atividade meio solitária, mas e se eu dissesse que é mais parecido com um jogo? Pois é, um jogo cheio de níveis, com estratégias e até superpoderes que a gente pode desbloquear. Hoje, a gente vai dar uma olhada no manual desse jogo para aprender a subir de nível e virar mestre na arte da leitura. Bora lá! Para começar, vamos falar de uma coisa que, nossa, acontece com todo mundo. Sabe quando você tá lá lendo, super concentrado, os olhos passando pelas palavras, aí você vira a página, termina o capítulo e, puf, deu um branco. Você não lembra de absolutamente nada. É uma sensação horrível, né? Parece que a gente perdeu tempo. Mas relaxa, isso é super comum e é o ponto de partida de todo mundo. Então, esse fenômeno tem nome, tá? O nome disso é leitura passiva. E no nosso jogo da leitura, esse é o nível 1. É o básico do básico. É quando a gente só decodifica as palavras, entende o que a frase quer dizer, literalmente, mas, sabe, a gente não se conecta de verdade com as ideias. É tipo ouvir uma música tocando no fundo, mas sem prestar atenção nenhuma na letra. Mas a notícia boa é que o jogo não para no nível 1. Existem outros níveis para a gente conquistar. E para desbloquear esses níveis, existe um guia, quase um item lendário, o livro Como Ler um Livro, do Mortimer Adler. Ele escreveu isso lá em 1940, mas olha, até hoje é o melhor mapa para quem quer deixar de ser um leitor passivo e transformar a leitura numa aventura de verdade. O Adler basicamente divide a leitura em 4 níveis. O primeiro, o elementar, é aquele que a gente já domina desde que se alfabetizou. O nosso foco hoje é em desbloquear os 2 próximos, que são os que fazem toda a diferença, sabe? O inspecional, que é como se a gente criasse um mapa do livro antes de começar, e o analítico, que é onde a mágica acontece. É quando a gente começa a conversar com o autor. Beleza, então vamos para a nossa primeira skill nova, o modo detetive, ou, no nome oficial, leitura inspecional. A ideia aqui é a seguinte: antes de sair lendo que nem um doido, um bom leitor vira uma espécie de detetive, sabe? Procurando pistas para entender qual é a do livro. E o que é essa tal de leitura inspecional? É basicamente a arte de dar uma boa olhada na estrutura do livro, no esqueleto dele, antes de ler cada palavrinha. O objetivo não é entender tudo de cara, mas sim ter uma visão geral, fazer um raio-x do que está por vir. E como é que a gente faz isso? É uma missão bem rápida, coisa de 15 minutos no máximo. Primeiro, leia com muita atenção o título e o subtítulo. Depois, vai para o sumário. O sumário é o mapa do tesouro. Dá uma olhadinha também no índice lá no final para ver quais são as palavras mais importantes. Aí você lê a contracapa, a orelha do livro e tenta sacar quais são os capítulos que parecem ser o coração da obra. O resultado dessa pequena investigação é poderoso. Você começa a ler já sabendo para onde o autor quer te levar. Com esse mapa em mãos, a chance de você se sentir perdido no meio do caminho, diminui muito. Isso dá muito mais confiança e foco para a leitura. Mapa na mão? Perfeito. Agora é hora de subir para o próximo nível, o modo mestre, também conhecido como leitura analítica. É aqui que a coisa fica séria. É nesse nível que a leitura deixa de ser só o autor falando e vira uma conversa, um verdadeiro diálogo. A diferença entre os 2 modos é basicamente quem está no controle. O leitor passivo é tipo um passageiro, ele só recebe a informação e é levado pelo livro. Já o leitor ativo, ele está no volante. Ele não só recebe, como ele questiona, ele dialoga, ele até discorda. E é por isso que ele entende e lembra muito mais do que leu. O próprio Mortimer Adler resumiu isso em um jeito perfeito. Ele disse que ler um livro tem que ser uma conversa entre você e o autor. Não é uma via de mão única, sabe? Você tem que fazer perguntas, concordar, discordar, é uma troca. Tá, mas como é que eu vou conversar com um livro? Simples, com uma caneta na mão. É isso mesmo. Faça perguntas nas margens, tipo, ué, isso aqui faz sentido? Ou de onde ele tirou essa ideia? Sublinhe as frases que você acha mais importantes. Circule os argumentos principais. Rabiscar um livro não é falta de respeito, gente. Pelo contrário, é a maior prova de que você está engajado com aquela obra. E isso leva a gente para um ponto muito importante. O filósofo Thomas Hobbes soltou essa frase aí que é bem provocadora, né? Mas ela mostra exatamente qual é o objetivo da leitura ativa. A meta não é ler o maior número de livros possível. A meta é extrair o máximo de cada livro que a gente lê. Qualidade aqui ganha de lavada da quantidade. Certo. Modo detetive, check. Modo mestre, check. Mas e daí? Por que aprender tudo isso é tipo ganhar um superpoder? Vamos ver como isso funciona na vida real, na prática. A resposta é bem simples e direta, na verdade. A leitura ativa é uma ferramenta absurdamente poderosa que serve para tudo. Para entender melhor aquela matéria da escola, para aprender qualquer coisa nova que você queira na vida
E, claro, para fazer as discussões do Clube do Livro ficarem muito mais interessantes. Pensa só, com esses novos poderes, aquele texto de história que parecia impossível vira um quebra-cabeça super legal de montar. Aquela sua história de ficção favorita, de repente revela segredos que você nunca tinha percebido. E nas reuniões do clube, as conversas ficam mais profundas, todo mundo participa mais, o aprendizado deixa de ser uma obrigação e vira uma aventura de verdade. Então, a pergunta que fica no ar é essa. Com todas essas ferramentas novas na mão, qual vai ser o primeiro livro que você vai encarar? Não como um leitor passivo, mas como um detetive e um mestre. Qual livro você vai desafiar agora? E antes da gente terminar, eu preciso fazer um agradecimento muito, mas muito especial. Toda essa nossa conversa de hoje foi inspirada por uma iniciativa do professor Ivan, especialmente para o Clube de Leitura. Então, professor Ivan, em nome de todo mundo, muito obrigado mesmo por criar essa oportunidade. A iniciativa foi sensacional. E para você que assistiu e curtiu esse formato, se quiser ver mais análises como essa, já sabe, né? Se inscreve aí no canal e deixa aquele like, porque isso ajuda demais a gente a continuar produzindo mais conteúdo. É isso, pessoal. Valeu demais pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima.